Olá, bem-vindas ao Ninho. Eu sou Nanda Becker e esse é o podcast Café no Ninho, um espaço acolhedor para mães e pais refletirem sobre uma educação mais consciente e respeitosa, com leveza, afeto e boas conversas. Pega sua xícara de café e fica aqui comigo nesse ninho acolhedor. Olá, bem-vindos. Esse é o terceiro episódio aqui do Café no Ninho e eu estou muito feliz com uma convidada super especial, que é a Carol Bignami. Ela é educadora parental, tem 41 anos, é casada há 16, é mãe do Bernardo, que tem 12 anos, e da Gabriela, que tem 9 anos, formada em comunicação social pela UFPR, e é pós-graduada em psicologia do consumo, com formação em estudos familiares, certificada em neurociências aplicadas à educação pela USP, certificada em educação positiva, e atua atendendo famílias e escolas. Um currículo desse aqui me deixa até intimidada para começar esse podcast, mas estou muito feliz e honrada de ter a Carol aqui. Seja bem-vinda, Carol. Obrigada, Nanda, meu Deus, honra toda minha de estar aqui no teu podcast, de conversar um pouquinho com você. Sou uma eterna aprendiz da vida, somos, né? Sim, obrigada, fico feliz. Bom, a gente hoje vai falar sobre um tema super importante e super pouco falado. Você sabe, Carol, que eu fui pesquisar um pouco antes, assim, falei, deixa eu ver se tem algum podcast falando sobre isso, e tem pouquíssimo sobre isso. E é de uma necessidade, assim, urgente. É urgente que se fale sobre isso. Hoje, eu queria, até tinha pensado que eu tenho que começar a gravar falando que dia hoje é dia 24 de março de 2025, porque muitas vezes as pessoas escutam muito depois, mas hoje, em específico, está sendo falado muito sobre aquela série que é Adolescência, e muito forte, e também se encaixa muito no tema de hoje, né? E hoje o tema é sobre pré-adolescência. E por que a gente acha tão importante falar sobre isso? Porque é uma fase que passa muitas vezes despercebida, né? As crianças deixam de ser crianças, mas também ainda não são adolescentes, e aí elas ficam num limbo, né? E os pais ficam sem saber o que fazer. E quando acontecem muitas mudanças emocionais, cognitivas, sociais, o cérebro está se reorganizando, eles buscam muito por autonomia, começam a discordar muito dos pais, né, a ficar contestando muito, e é chamado até a época da queda do paraíso, porque eles percebem os pais mais reais, não é mais como um conto de fadas, né? A gente percebe que os adultos exigem muito dos pré-adolescentes, como se eles já fossem muito grandes, e eles acabam sendo negligenciados. Muda-se muito as necessidades deles, e a gente precisa muito abrir os olhos para preparar esse terreno para a adolescência que vem aí, e para a fase adulta deles, para que eles se sintam pertencentes, porque é uma fase que parece que eles se sentem fora de tudo, né? Carol, me fala um pouquinho o que você acha desse tema, quais são as mudanças que você acha que são mais significativas dessa fase? Nanda, eu tenho batido muito na tecla desse tema, o máximo que eu posso, justamente porque, como você mesma disse, é muito difícil encontrar um conteúdo sobre essa fase desse limbo, né? Não só na internet, não tem muitos livros a respeito, pouquíssimos livros a respeito desse processo de transição, né? Eu gosto de chamar a pré-adolescência como uma grande travessia, né, entre a infância e entre a adolescência, né? Então, existe um limbo ali que a Organização Mundial de Saúde chama, por definição, a pré-adolescência dos 10 aos 14 anos. Eu lembro que eu me assustei, assim, quando eu achei essa informação a primeira vez. O meu filho tinha 8, meu filho vai fazer 13, quando eu comecei a reparar que ele estava diferente. Eu falava assim, gente, esse menino questionador, né? Que é isso que você trouxe, esse menino que agora me questiona, cadê o meu bebê? O que está acontecendo, né? E quais são as principais mudanças que eu percebo hoje, né? Trabalhando com famílias, trabalhando com escolas e não só na minha maternidade, né? Eu percebo que tem grandes diferenças nessa travessia, né? Essa criança tem as diferenças de como ela se sente consigo mesma e com relação ao seu entorno também. Então, consigo mesma, a gente vai percebendo que é uma criança que vai ficando
muito confusa, muito frustrada, porque ela vai tomando conta do que é o mundo real, né? Vai se dando conta. Meus pais não são tão perfeitos assim. Eles escancaram as nossas incoerências. É uma grande tomada de consciência, sabe, Nanda? E essa tomada de consciência, ela também é dolorida, né? Porque lá, quando eu tenho lá essa virada dos 9 para os 10 anos, né? Eu tenho uma tomada de consciência muito grande dessas incoerências do mundo, da vida, dos meus pais, dos meus pares, da escola, e isso vai me gerando internamente algumas dores, alguns desconfortos, algumas frustrações. Então, começa-se uma época muito difícil dentro dessa criança com ela mesma. Ali eu estou chamando de criança ainda porque ela está ali nesse início dessa transição, né? E olhando para fora, eu vejo que a escola, a casa e os amigos, né? São esses ambientes externos que influenciam muito como essa criança se sente, né? Na escola, ela está indo para o Fundamental 2, então está todo mundo focado em autonomia. Essa criança agora, ela precisa ter um monte de professor, ela precisa se organizar sozinha, pais, eles precisam de responsabilidade, eles precisam se organizar. Aí dentro de casa, essa criança já é uma criança crescida, agora não pode não, um monte de coisa que podia antes, porque agora você já é grande, né? E com os amigos, eles agora começam a se tornar, né? A gente sempre diz que a adolescência, eu vou ter muito mais importância, vou dar muito mais importância para essas minhas relações horizontais, né? E isso começa na pré-adolescência. Então, na pré-adolescência, antes a minha mãe e o meu pai, o que eles diziam era assim: nossa, eles são tudo na minha vida. E, de repente, na pré-adolescência, eles começam a colocar como igual valor o que o meu amigo diz, o que o meu colega diz. Essas relações sociais também começam a fazer parte. Então, eu acho que as principais coisas que eu percebo que mudam são essas dos sentimentos mesmo, das emoções que eles estão sentindo em função dessa frustração, dessa vida real que começa a se apresentar. E, externamente, esses fatores, né? Que a escola começa também a fazer uma pressão um pouco maior, as famílias também uma pressão um pouco maior, os amigos começam a ter uma importância muito grande. Então, tudo isso junto corrobora para um período bastante tumultuado dentro deles, né, Nanda? Ah, com certeza. Eu lembro, até quando a minha filha entrou no ensino fundamental, que começou mesmo essas cobranças da escola, porque daí tinha o armário, no armário da escola tinha eles que tinham que cuidar do material, então tinha assim um monte de regrinha, já podia levar celular naquela época, podia usar o celular na escola, então quais eram as regras com celular, e a gente ficava, meu Deus, será que eu deixo? Será que leva? Será que não leva? E aí chegava em casa também, já era mais cobrada, porque você tem que fazer mais isso, e eu percebi, desde então, naquela época, assim, desde o começo do ensino fundamental, o quanto ela foi se sentindo angustiada e assustada, porque foi uma grande mudança. A partir daqui, você não é mais criança. Exato, e até um terrorismo, né, Nanda? Porque é uma coisa muito doida, as mudanças não podem ser assim, né? E não é assim para ninguém, né? Então, além de tudo isso, eles ainda estão vivendo uma fase de muitas oscilações hormonais. As meninas nessa faixa etária dos 10 anos, estão muitas delas num processo já avançado até, ou já estão menstruadas, né? Cada vez mais cedo. Então, é muita coisa para eles lidarem nesse processo de transição. É bem isso que você falou, e a gente um pouco angustiado. Sim. A escola é a autoridade, está dizendo que é assim. A criança parece que está em sofrimento nessa transição, né? E por isso que eu acho que é urgente nós falarmos sobre isso, né? E os pais, às vezes, se sentem angustiados, porque falam assim, não, a escola está falando que eu preciso que ele tenha mais autonomia, então eu vou fazer com que ele se vire. E a mãe se sente angustiada, porque ela está vendo que a criança está precisando dela, mas muitas vezes ela segue mais o que a sociedade está impondo, o que a escola está impondo, do que o próprio instinto, né? Inclusive sobre autonomia, Nanda, eu gosto, em prol dessa autonomia, que essa palavra tá me dando um negócio, assim, já, né? Porque eu fico ouvindo essa palavra autonomia, e eu falo assim, gente, não vamos confundir autonomia e responsabilidade, que são as palavras que a gente mais ouve para essa faixa etária, não vamos confundir autonomia e responsabilidade com negligência e abandono. Sim. São coisas diferentes.
né? Então, assim, desenvolver a responsabilidade e ajudar essa criança, esse pré-adolescente em sua autonomia, sua construção de autonomia, porque é uma construção, primeiro que não é de um dia para o outro. Não. Olha, até agora você é do 4º ano, tem 9 anos e não precisa, a prof vem aqui, a prof ajuda, e a tarefa de casa é para todo mundo ajudar. A partir de agora, 2 meses depois que passam as férias, ninguém é para ajudar em nada, porque ele precisa aprender e ser autônomo e ser responsável. Gente, não é assim. Sim. É um processo, né? Ele não, 2 meses depois, ele não sai em novembro da escola de uma maneira e aí lá em fevereiro ele chegou de outra e agora não é assim. E a gente tem feito assim e aí as famílias muito perdidas, né? Também ficam e eu sou essa família perdida, né? Que meu filho lá com 8 anos eu falo, mas o que eu faço? E aí a gente ouve as pessoas falando o que é para fazer, tem que pressionar mais. Tira as coisas dele, tira tudo que tem dele aí, porque não está funcionando. Então, a gente vai vendo que aquela criança, né, que está iniciando a pré-adolescência, o que ela mais precisa nessa travessia? Ela precisa de apoio na travessia, de segurança na travessia, né? Tô aqui com você, vou atravessar com você, maravilhoso, vamos atravessar junto, né? Eu gosto de visualizar esse rio. Sim. E o que a gente está fazendo? A gente está empurrando o povo para o rio, e tá falando assim, nada aprende aí. A nadar aí. Aprende a nadar, então eu tô do outro lado berrando, o que você precisa fazer? Então, não é assim, né, Nanda? Então, em prol dessa autonomia, eu tenho ficado muito indignada com essa palavra, porque eu falo assim, gente, não, vocês estão entendendo errado o que é essa palavra autonomia, não é sobre isso, né? Sim. E, assim, eu também queria falar um pouquinho, Carol, sobre os impactos emocionais, né? A gente falou um pouquinho ali do impacto emocional da criança e o impacto emocional também nos pais, porque eles começam a achar que eles estão perdendo aquele bebezinho. Cadê o meu bebê? Cadê minha criança, que até agora achava que eu era a rainha dele, a pessoa mais correta do mundo, e de repente ele está me questionando. O que você acha aí dessa parte? Eles fazem para a gente, nessa fase, um convite maravilhoso, né? Um convite, porque é um convite muito sincero, muito autêntico, de quem já é muitas vezes maior do que a gente, fisicamente, né? Eu tenho 1,57, então todas as crianças de 10 ou 12 anos são ou do meu tamanho ou um pouco maior que eu. Então eu falo assim, gente, olha que convite maravilhoso de serizinhos que ainda estão tão conectados com eles mesmos, né? E eles convidam a gente para olhar para as nossas incoerências também. E talvez, quando eles eram menorzinhos, esse convite vinha de uma maneira muito sutil. Às vezes a gente pode ser que não tenha reparado, porque a gente ainda tinha muito controle da situação, né? Sim. E a relação não é sobre controle, mas a gente tinha entendido que era, né? E aí, de repente, eles crescem e eles começam a questionar a gente. Então, é muito comum os pais falarem assim, eles não dão valor, eu trabalho o dia inteiro, tudo que eu faço por ele, eu pago a escola. E eles começam a dizer assim, quero mais. Eu começo a falar assim, quero brincar com você, mãe. Não quero, isso aqui tá errado. Mãe, a prof disse isso aqui, eu não concordo. Mãe, mas por que essa regra? Então, eles começam a trazer para a gente muitos questionamentos. Nosso bebezinho desaparece, porque às vezes aquele bebezinho, mas Carol, cadê meu filho? Principalmente no início da pré-adolescência, eu ouço muito isso das famílias, assim, cadê o meu filho, né? E muitas vezes esse convite, gente, tem que chegar para a gente de uma maneira assim, gente, olha que oportunidade da gente conhecer esse filho e essa autenticidade e de a gente amar ele como ele é, né? Exatamente. E de a gente aceitar esse convite para observar como ele é. Porque eu brinco que até tem muita bibliografia, muita coisa sobre a primeira infância, né? Depois muita coisa sobre esse período do início da alfabetização, primeiro, segundo, terceiro ano ali da escola. E depois disso, entra esse limbo. E a gente vai falar de novo só quando vai falar da adolescência. E é nesse limbo que eles começam a se comportar mal, né? Pontinha do iceberg, né, Nanda? Sim. A pontinha do iceberg é o comportamento desafiador, muito questionamento, muitas vezes, às vezes algumas regressões, assim, que a gente percebe que eles estão meio incomodados, então eles começam a chorar mais, ou então ter algumas coisas, assim, diferentes do que acontecia antes, né? E eu convido as famílias a olhar para isso que você está sentindo, né, as nossas emoções, e tentar entender isso como um grande convite da vida, né, onde a gente ainda tem muita importância na vida deles, sim, né, sim.
para que a gente olhe para eles e tente olhar com esse olhar. Meu filho está iniciando uma travessia. Nessa travessia, que papel que eu quero ter? Porque, assim, na adolescência, né, Nanda, a nossa mestre lá, a Ju, né, a Ju Franco, fala muito sobre a adolescência ser um momento de segundo renascimento, né, em que nossas relações com os nossos pares vai ter muita força, né, a relação que a gente construiu, que é essa vertical, só vai ser vista se a gente construiu algo antes. E quando que é esse antes? É nessa pré-adolescência, onde esses sinais começam a aparecer e eu tenho uma oportunidade gigantesca de falar, gente, quem é meu filho? Quem é meu filho? Né? E não morre essa idealização de quem você gostaria que ele fosse, porque ele começa a ter a opinião dele, e é maravilhoso isso. Então, é um convite para que a gente olhe essas nossas dores e a gente vá atrás de cuidar dessas nossas dores, né, Nanda? Porque a gente não pode passar isso para frente, simplesmente, né? E a gente não pode ser responsável por tolir mais uma geração, né, que está vindo e apagá-la, né? Sim. A gente tem que abrir mão desse controle, que a gente já começa a perceber nessa fase que não tem mais, não tem como controlar tudo. Então, a gente tem que abrir mão um pouco desse controle para poder conhecer essa criança, porque se a gente fica nesse lugar de controle o tempo inteiro, a gente não consegue ver o quão autêntico ele é, quais são os gostos dele. Então, é tão importante que a gente se interesse por esse ser humano que está se formando, né? É tão importante que a gente olhe para ele e entenda, veja como são as opiniões dele, como que está se construindo, tudo que ele pensa, o que ele sente, as coisas que ele se interessa, né? É tão importante isso para que ele também se sinta seguro. Fala assim, olha, minha mãe, ela se interessa por mim. Minha mãe, ela gosta de ouvir o que eu gosto. Minha mãe quer me conhecer. E quando ele sente que ele tem alguém ali que está interessado nele de verdade, ele se sente mais seguro para passar nessa travessia, né? Exatamente. E a gente tem feito o contrário, né? Então, nessa faixa etária, a gente tem feito o contrário. A gente tem feito assim, enquanto sociedade, né? Mesmo assim, a gente tem feito o quê? Não, tem que pressionar mais. Tem que pressionar mais para eles aprenderem, tem que se virar mais para eles aprenderem, né? Sim. Então, a gente está ensinando uma geração inteira que está precisando de apoio a não buscar apoio, porque não vai ter. Né? E aí a gente não entende por que hoje, né? Eu sempre falo assim, gente, que dificuldade que eu tenho para pedir ajuda, para aceitar ajuda. Mesmo quando alguém vem e me oferece, eu falo, não, eu não quero incomodar. Né? Às vezes eu nem conto uma coisa legal que aconteceu com uma amiga, porque eu falo assim, eu não vou incomodar, né? A pessoa já tentando. Da onde que vem esse sentimento, né? Da gente achar, a gente não nasceu com o sentimento de que medo de incomodar o outro, sim, né? Então, eles ainda têm isso tão forte dentro deles, né? Eles ainda estão buscando a nossa ajuda, né? Talvez ali na adolescência, um pouquinho mais para frente, talvez eles vão ter desistido, gente. A gente vai reclamar que eles estão lá dando valor, né? A série adolescência, como você bem falou, né? Agora nossa, assim, foi muito difícil para mim assistir, inclusive. Você assistiu toda já? Não, menina, falta os últimos 20 minutos. Os últimos 20 minutos eu parei e falei assim, gente, tá doendo demais em mim, assim. E aí chega naquele momento ali na adolescência, e olha que esse menino tem 13 anos na série, né? Segundo a Organização Mundial de Saúde, ele ainda é pré-adolescente. É verdade. Né? Esse é um parênteses importante, assim. E olha que nível de desconexão, né? Que nível de importância que já tem as relações dos pares naquele momento. Total a relação dos pares já, né? Sim. Então, que oportunidade que a gente perde nessa pré-adolescência para construir uma relação que vai ser importantíssima para o resto da nossa vida, incluindo a adolescência. E eles tendo essa nossa parceria, né, a nossa participação, sabendo que eles têm com quem contar, em quem confiar, né, imagino passar pelo que o menino passou, ele poderia ter tido um diálogo aberto em casa, né, conversar com o pai, ou com a mãe, dizer o que ele sente, dizer o que ele tem visto na internet, né, é uma outra preocupação da Sim. gente ver qual papel da internet na vida desses pré-adolescentes e o tanto que é perigoso, assim, quando a gente não deixa um filho nosso no meio de um show sozinho, nessa fase, por que joga num lugar, né, na internet, assim, sem nenhuma
nenhum cuidado, nenhuma preocupação de saber onde que ele está pisando, onde que ele está indo, quem que ele está assistindo. Sim, né? E na ausência dessa conexão, né, o que eles estão buscando? Eles estão buscando conexão, né? Guiar pré-adolescentes é o fato das redes sociais existirem nessa nossa geração, né, e tudo que isso tudo representa, para a gente é mais um motivo, para a gente, pai, mãe, cuidador, para que a gente tente se conectar mais com eles, porque na ausência dessa nossa conexão com eles, eles vão estar ainda mais vulneráveis para as outras conexões, né, Nanda? Eu acho que essa série, inclusive, é muito sobre conexão, né? Um menino que depois, olha o quanto ele tenta buscar uma conexão com aquela menina. Pertencimento, né? Pertencimento, e depois com os amigos, e depois com a psicóloga, né? Eu preciso que a psicóloga me aceite como eu sou. Você gostou de mim? Você gosta de mim? Sim, então, ai, que dor no meu coração. Essa cena, eu também. Então, assim, veja como isso é muito simbólico, é uma busca por conexão, né, o tempo todo. Então, como nós estamos errando nesse trajeto aí, né, antes de chegar, inclusive, à adolescência, que cada vez mais cedo, que tipos de coisas eles estão precisando fazer inconscientemente, para chamar a atenção, assim, da sociedade como um todo. Parece que ninguém para olhar. A quem interessa olhar para esse adoecimento mental tão grande, já desde a pré-adolescência, né? Índices de ansiedade, índices de depressão, índice de todos os transtornos. A gente encontra índices, assim, assustadores a partir dos 10 anos, especificamente. Por que será? Né? Porque será essa pergunta que nós adultos temos que se fazer, porque não é por causa do Covid, né? Não é efeito colateral da doença do coronavírus, não é. Gente, o que está acontecendo, né? O que estamos errando? Esse é o grande convite da série, e é o grande convite que a gente tem que fazer aqui também com relação a essa fase. O que estamos fazendo que temos que olhar diferente, né? A gente precisa prestar atenção e olhar como essas crianças e esses pré-adolescentes, os adolescentes também, como seres humanos, né? Como ele já é alguém na vida, ele não está se transformando. Eu vejo uma coisa que me incomoda muito na internet, quando se falam, tirando sarro, esses Enzos, essas Valentinas, né? Está sempre sendo de uma forma muito fazer graça, as pessoas querem fazer graça com isso, sempre diminuindo essa fase, né? Sim. E as pessoas se esquecem que elas também passaram por essas fases, e talvez seja até por eles terem sido tratados dessa forma, por todos nós termos sido tratados dessa forma, que eles acabam reproduzindo, né? Sim, eu tive até numa palestra esses dias para pais de Fundamental 2 sobre pré-adolescência, que é meu tema preferido, assim, e eu tive a oportunidade de falar com todos eles, né, de Fundamental anos finais, né, então de sexto a nono, todas as famílias da escola estavam lá e a gente estava falando sobre isso, e antes de começar qualquer coisa, eu pedi para que cada um falasse em uma palavra, né, voltasse no tempo dentro de si mesma e quem era você com essa faixa etária entre 10 e 14 anos, né? Que palavra te define naquele momento, né? E nós já começamos a palestra de um outro lugar, porque as mães já começaram a se emocionar, né? Tinha uma avó também que se emocionou, porque a gente não lembra muitas vezes da nossa primeira infância, das idades anteriores aos 9, 10 anos, né? Mas os 10 aos 14, nós temos memórias ainda dentro da gente, né? É mais fácil da gente recordar. E assim, a maioria, para não dizer todas as pessoas, recordaram de coisas, de sentimentos muito tristes, sabe, Nanda? Então, começar a pensar na nossa relação com os nossos pré-adolescentes a partir de como foi a nossa pré-adolescência é um bom ponto de partida, né? Então, palavras como eu me sentia sozinha, então, solidão, né? Incompreensão, deslocada, né? Então, foram as campeãs, essas palavras, né?
Então, é assim que eles se sentem também, gente, com, né, talvez um agravante da pior, porque naquela época, de repente, a nossa mãe não trabalhava, então estava ali de corpo presente, né, a gente não tinha rede social para ampliar, né, amplificar todas as redes sociais, então, assim, está muito pior, na verdade, né, o contexto é muito pior, então, o que a gente vai ter que fazer de tão diferente para que a gente consiga se relacionar de outra forma, né? Sim, com certeza. E, Carol, eu queria que você falasse um pouquinho para mim. Eu falei lá na introdução sobre a queda do paraíso. Queria que você explicasse um pouquinho sobre esse contexto. Sim. Aos 9 anos, né? Isso é um conceito da antroposofia, né? A antroposofia tem um nome para a fase dos 9 anos, e a antroposofia considera que essa fase, que se chama crise do Rubicão, que essa fase é uma fase importantíssima, das mais importantes da nossa vida. Inclusive, quando você vai procurar textos, livros e etc. sobre essa faixa etária, a gente encontra na antroposofia bastante material a partir dos 9 anos, né? Então, aos 9 anos, existe até um livro que chama 9 anos e a Queda do Paraíso. E por que essa queda do paraíso? É aos 9 anos que a antroposofia, né, dá esse nome de Rubicão, que acontece uma grande início de travessia, um grande início de travessia, né? Rubicão é um rio localizado na Itália, que lá em 49 a.C., né, o Júlio César vai passar por esse rio, né? Chega de frente, na verdade, com esse rio, e ele fala, meu Deus, e agora, né? Esse rio é desconhecido, o que eu faço agora? Eu tento atravessar ou não atravesso? Se eu ficar aqui, vão me pegar, vão me atingir, as minhas tropas e tal, então eu preciso atravessar. Então ele fala, a sorte está lançada. Ou seja, um símbolo de que não tem volta, né? Essa é uma simbologia interessantíssima, né? De dizer que, por isso que eu tenho usado a travessia, né? Nossas crianças de 9 anos estão em frente a esse rio, vivendo exatamente esse dilema. Eu tenho um rio aqui para atravessar, que é a minha mudança da infância para a minha vida adulta, né? É um processo inconsciente, onde a criança está de frente para o rio e ela fala assim: meu Deus, que medo, né? Ela pensa, que medo, eu não sei se dá pé, eu não sei se tem bicho, eu não sei se eu vou saber nadar, né? Então, eu faço essa comparação para as famílias e para as profs, quando eu trabalho dessa faixa etária, porque eu falo, gente, na dúvida de como agir com essa criança, entenda que ela está nesta fase, é a fase da queda do paraíso. Ela olha para trás e ela sabe que, gente, foi tão legal esse universo lúdico, onde eu não tinha tanto, meu medo era de fantasma, agora eu entendo que tem ladrão, eu entendo que é perigoso. A minha mãe diz que eu tenho que cuidar com o outro porque o outro é malvado, e teve um assalto, e eu começo a ter um processo de consciência. A minha mãe falava para não fazer isso, mas eu percebi que ela faz com a minha tia. Então, é um processo de consciência assustador, em que aquela criança tem uma queda do paraíso nesse sentido. Esse universo lúdico começa a dar lugar a um processo de consciência. E essa criança está de frente para esse rio se sentindo desesperada. E ela não tem alternativa. Nós não temos alternativa aos 9 anos. Nós temos que crescer. Nós temos que ir em frente, né? E aí que eu gosto de falar muito que, assim, quem somos nós nesse momento? A pessoa que vai olhar para essa criança de 9 anos, né? Em sua queda do paraíso e vai empurrar ela nessa água lá, né? Do Rubicão. Ou a gente vai pegar e vai falar, filho, ou aluno, dá a mão aqui para a mãe. Vamos junto, eu atravesso com você. Deixa eu te contar, esse rio, ele não é tão legal às vezes mesmo. Às vezes ele é mais fundo do que a gente queria, mas ele é tão maravilhoso, a gente aprende a nadar junto. Tudo que eu já aprendi para nadar, eu nado com você. Entende a diferença, né, Nanda? Parece isso muito metafórico, mas na prática, quando aquela criança de 9 anos começa a contestar as coisas, vem muito desse lugar de medo. É muito comum, inclusive, que essas crianças em queda do paraíso, que estão ali exatamente nessa transição para essa fase da pré-adolescência, é nesse momento que às vezes elas pedem para dormir junto de novo. Sim. E aí os profissionais vão lá e falam assim: não, nada disso, já tem 9 anos, pelo amor de Deus. Né? Aí ela quer ajuda para fazer trabalho de escola, e a escola fala: não, não é para ajudar no trabalho da escola. Mas eu sempre faço esse convite, eu falo, gente, às vezes o convite para
para o trabalho da escola, não é o convite do trabalho da escola. Isso não quer dizer que ela não é capaz de fazer o trabalho da escola sozinha. Ela está pedindo, fica comigo um pouquinho mais, eu estou precisando de você. Eu estou com medo. Eu estou com medo. Então, eu sempre falo, gente, visualiza essa criança de 9 anos na frente do rio. Sim. E pensa que postura que você quer ter, né? E eu sei que muito do que a gente repete, né, Nanda, porque, poxa, Carol, né, a mamãe me falou isso nessa palestra até, ela falou, Carol, ninguém me ajudou nesse rio. É muito difícil para mim, porque ninguém me ajudou. E aí eu falei para ela, ninguém ajudou praticamente nenhum de nós, até porque não tínhamos esse conhecimento. Sim. Né? Mas agora que nós temos esse conhecimento, ou que nós podemos acessar, porque vivemos na era do conhecimento, né? A gente pode tentar fazer diferente, né, Nanda? Porque Sim. o que a gente tem que parar com esse discurso de que o que a gente fez antes deu certo, porque não deu, né? Estamos adoecidos emocionalmente, todos os adultos aqui tomando remédio para acordar, remédio para dormir, né? Estamos, assim, completamente desconectados, né? Então, assim, é isso. Isso é a queda do paraíso, né, Nanda? É quando essa antroposofia traz esse convite para a gente, com essa criança de 9 anos, 10 anos por ali, que está entrando num processo de transição. E para mim, a pré-adolescência é exatamente essa travessia, né? A pré-adolescência é essa travessia onde eu não sei nadar e estou procurando algum suporte, alguém que me ajude a nadar. Maravilhosa a sua explicação, Carol, acho que foi muito didática, assim. Eu acredito que vai trazer a consciência de muitos pais, assim, sabe? Porque a gente não consegue imaginar o tamanho da dor. E aí, quando a gente coloca essas metáforas, assim, é mais fácil da gente conseguir visualizar ali a dor que essas crianças estão sentindo, né? E até uma coisa que você falou aí, que a gente não teve esse suporte, né? Essa pessoa para atravessar o rio com a gente, e que não deu certo. Muitas pessoas acham que deu certo. Porque olha e fala, nossa, mas eu dei certo na vida, eu sou uma empresária de sucesso, eu tenho filhos maravilhosos, eu, sei lá, eu trabalho numa empresa muito boa, eu dei certo na vida. Mas, na verdade, essas pessoas estão paralisadas, né? Elas não olharam ali. Às vezes está ali na hora de dormir, colocar a cabecinha no travesseiro, sentem as suas dores, né? E sentem o peso da cobrança de ser a pessoa perfeita, de dar certo na vida, muitas vezes dissociada, assim, da sua autenticidade, sabe? Sem dúvida. E nesse momento, eles vão fazer uma tentativa muito grande, inconsciente, de trazer essa autenticidade à tona, né? E a gente não está preparado para isso, porque eles vão nos questionar. E os questionamentos deles, gente, são maravilhosos, porque realmente eu fui chamada para fazer uma palestra sobre bullying para adolescentes pré-adolescentes de 7º ano, né? Então, eles tinham 12, 13 anos exatamente nessa faixa etária. Então, um exemplo rápido, né? Quando eu falei para o meu filho, que eu tinha sido convidada para falar, estava ele e uma amiga de 13. Então, meu filho tem 12, uma amiga de 13, eu ia falar justamente para essa faixa etária. Eles viraram o olho assim, falaram, nossa, mãe, sério que você vai falar? O que você vai falar? Vai fazer palestrinha, né, mãe? Você vai fazer palestrinha. E eu adoro conversar com eles, porque eles não têm essa hipocrisia que nós adultos muitas vezes temos, eles não ficam tentando me agradar, né? Apesar de serem extremamente amorosos, eles estão lutando por ser amados como eles são, né? Pelo que eles pensam mesmo. E como eles sabem que eu gosto, eles normalmente falam bem, né? De boa. Daí essa amiga dele também falou para mim, tia, por favor, não fica lá falando, faz um negócio mais dinâmico, porque assim, teve uma vez que o fulano dormiu uma palestra dessa, é muito chato, e aí eu fico refletindo muito sobre isso, assim, né? Olha como eles são autênticos, e olha como a gente, de fato, o tempo todo quer fazer palestrinha, né? Ah, eu tô aqui, maravilhoso, deu tudo certo. Gente, olha bem, né? E olha que legal, você deu ouvido para eles. Né? Eles foram generosos ali com você. Falaram assim, a gente vai te ouvir melhor se você não for fazer essas palestrinhas. Exatamente, exatamente. Eu falei, gente, mas teve alguma coisa que alguém já falou que mexeu no coração de vocês para esse assunto? O que vocês acham desse assunto? Eu fui vendo que, fico falando tanta coisa de um lugar tão desrespeitoso, muitas vezes, ou para cumprir tabela, né? Que eles falaram assim, tia, né? A amiga dele falou, tia, fala assim, fala de coração.
Conta a sua história. Você já sofreu bullying? Olha que dica Nossa, que maravilhosa. maravilhosa. Eu falo, gente, as melhores dicas que eu tenho para falar com pré-adolescente vêm dos pré-adolescentes. Eles são a nossa bússola, né? Eles viraram e falaram, eu falei, é isso, né? Claro, para eu falar desse lugar assim, gente, por favor, não sejam violentos com o amiguinho. Nós somos violentos com o amiguinho o tempo todo, enquanto adultos, né? Então, o quanto a gente precisa olhar primeiro para a gente, né, Nanda? Uhum. Nossa, muito legal a gente ouvir, né, esses pré-adolescentes, assim, quando a gente escuta, como fica mais fácil a comunicação, né? Uhum. Você escutou os dois e você conseguiu se comunicar melhor nessa palestra, imagino. Sim, sim, nossa, mudou totalmente. O que eu tinha pensado e o que eu fiz foi outra coisa. Eu falei, agradeci muito a dica deles e eles têm muitas dicas para nos dar. E, Carol, como você acha que os pais podem melhorar essa comunicação nessa fase? Eu acho que a melhoria na comunicação, Nanda, ela vai vir de uma mudança nesse lugar de fala, né? A gente olhar com esse lugar mais empático de como eles estão se sentindo e como nos sentimos na época deles, com a idade deles, vai ser o que vai ser fundamental, assim, para que a gente se comunique de outra forma. Então, eu percebo que quando a família, a escola, para refletir um pouquinho sobre isso, não é que ela muda o que ela diz, mas ela muda de onde ela diz. Né? A gente sai de cima do pedestal. E como eles são muito sensíveis e conectados com eles mesmos, eles sentem isso. Quando eu vou para uma fala com meu filho, que vai fazer 13, e falo com ele de um lugar de que sabe que é difícil parar de usar a tela, por exemplo, né? É um assunto que a gente falou agora há pouco, que daria um podcast inteiro, então não dá para a gente se ater tanto a ele, mas como um exemplo. Quando eu chego de um lugar e falo assim, putz, Beira, é difícil mesmo, filho. A mãe sabe que é difícil, até porque, ó, o treco foi feito para a gente ficar o tempo todo, todos os algoritmos, indústria bilionária para fazer eu ficar presa nisso daqui. Então, para a mãe é super difícil também. Eu estou tentando, assim, sabia que eu coloquei um aplicativo para ficar vendo a quantidade de hora, por exemplo? Então, quando eu falo com ele deste lugar, e eu não estou negociando, inclusive, Nanda, porque tem coisas que exigem limites, porque eu sei que ele vai se afogar na travessia. Eu já ia falar sobre os limites também, Exatamente. porque o quanto é importante falar disso também. Temos que falar de limites. Eu estou falando deste lugar. Eu não estou dizendo que, então você vai ficar negociando com ele, então se ele quiser ficar. Não. Eu estou dizendo para ele desse lugar de quem sabe real, que é difícil para caramba. É difícil para a nossa geração e para eles mais ainda, porque lembra, Nanda, eu acho que isso é uma coisa importante que a gente acabou não falando ainda, que eu acabei não mencionando. O cérebro deles está em processo de amadurecimento. Não está maduro. Entre os 10 e os 14 anos, o cérebro deles está em formação. O nosso está formado. Então, mesmo o nosso estando formado, eu tenho dificuldade, por exemplo, em lidar com tela. Então, quando eu mudo o lugar de fala, Nanda, mesmo com os limites que a gente vai falar, né, a comunicação flui de outra forma. Porque ele tem o direito de ficar chateado, por exemplo, com aquele não. Eu estou explicando de onde aquele não vem, e ele vem muito estruturado de um lugar de cérebro maduro, né, Nanda? Então, assim, a minha comunicação de um lugar de cérebro maduro, com humildade, com empatia, chega nesse outro ser de outro lugar. E o não de uma educação assim mais respeitosa, ele vai para realmente atender a necessidade dessa criança do adolescente e não ao que a gente quer, né? Não ao nosso controle. Exatamente, né? Exatamente. E a tela, por exemplo, é um bom exemplo para isso, né? Então, assim, o Ber não tem celular, por exemplo, ele tem 12, né? Então, assim, e eu não tenho mais esse autoritarismo como eu tinha. Eu falo não tenho mais porque a minha tendência é cair nesse lugar sempre, né? Eu me cuido para não cair nesse lugar, porque eu já fui muito, muito agressiva na minha forma de me relacionar com o Ber no começo dos anos, por exemplo, né? Mas hoje, por exemplo, por que eu sustento esse não? Eu sustento esse não com consciência de quem cada vez mais estuda o tema e cada vez mais sabe que eu preciso, de repente, restringir esse uso o quanto mais eu puder, né?
Mas com muito respeito, com flexibilizações, né, em que ele pode ter os grupos de WhatsApp, por exemplo, no meu celular. Então, existe um diálogo, existe respeito, e a partir desse lugar, a gente diz não, a gente ajuda, a gente dá os limites que precisam ser dados, né? Então, não é falta de limite, é só outro lugar de fala. Exatamente. Até porque a permissividade, né, que é o oposto do dar o limite, é uma negligência. Quando a gente está sendo permissivo demais, é porque a gente não está atendendo a necessidade dessa criança, desse adolescente. Exatamente. Né? A gente está atendendo uma necessidade, não é nem necessidade, um desejo nosso. E uma fuga, muitas vezes, né? A gente, às vezes, a gente negligencia quando a gente quer fugir daquela responsabilidade, né? E é uma super de uma responsabilidade, né? Ser cuidador nessa faixa etária, inclusive, além de uma responsabilidade, é um super desafio, né? Eles vão nos convidar a reflexões de maneiras que a gente não gostaria, mas como eles estão em desenvolvimento, a gente precisa lembrar que eles não vão falar assim, mãe, por favor, poderia sentar aqui? Eu estou aqui pensando que talvez, só talvez você não esteja certa sobre isso. Não vai vir desse jeito, né? Vai vir igual a fala que eu falei agora da palestra anti-bullying, né? Vai vir, não, tia, sério? Né? Então, às vezes, a gente se sente confrontado pelo tom dessa fala, né? Mas como cérebro maduro, entendendo que eles estão em desenvolvimento e numa grande de uma travessia, a gente pode olhar de outro lugar e falar, puxa, olha que dica boa que ele está me dando, né? Sim, e falando um pouquinho de cérebro, assim, quais são os comportamentos esperados nessa fase, de acordo com o amadurecimento do cérebro deles? É esperado que eles tenham comportamentos desafiadores. Eles estão em amadurecimento, em processo de amadurecimento. O córtex pré-frontal, né, que a gente fala sempre, essa área aqui do cérebro que vai ser responsável por esse controle inibitório, que eu chamo de freio emocional, para facilitar, né? Essa parte ainda está em formação. Então, é por isso que eles às vezes oscilam tanto. Então, oscilações de humor não é só a ver com as questões hormonais. Então, eles estão em ebulição hormonal, que a gente já sabe, nós mulheres em especial, o quanto isso nos impacta a vida inteira. Eles estão fortemente impactados por essa ebulição hormonal. E a questão da maturidade do cérebro deles também, e podas neurais que acontecem nesse momento também, né, muito fortes e muito significativas, faz com que a gente saiba, a gente precisa saber que o esperado é que eles ainda não sabem se comunicar muito bem, eles ainda são muito ação-reação em alguns momentos, né? Cérebro primitivo e não cérebro desenvolvido aqui do córtex pré-frontal. Então, eles ainda vão ter essa dificuldade de se relacionar, de saber direito o que falar, como falar, né? Então, vai caber a gente, né, enquanto adulto maduro, né, nós professores, nós pais, darmos o exemplo, sermos esse guia, ou seja, naquela travessia, eles vão engolir um pouco de água, eles vão nadar meio errado, aí a gente vai virar para o lado e falar, ó, vê se você nadar assim ajuda, vê se não, né? Então, voltando para a nossa mesma metáfora ali, o comportamento desafiador é o esperado nessa fase, não é esperado nos adultos, hein, gente? No cérebro maduro, não é esperado, né, neurologicamente falando, que a gente brigue no estádio, que a gente brigue no trânsito, não é o esperado do nosso cérebro, né? E é isso que nós estamos fazendo. Agora, deles, nessa faixa etária, o esperado é que tenham comportamentos desafiadores mesmo. E cabe a gente a compreender esses comportamentos e sair do lugar de defensiva, né? Exato. Ah, meu Deus, ele está sendo afrontoso aqui comigo. Eu preciso castigar, eu preciso colocar limite nele. Assim, não que você não vai deixar de dar o limite, mas você vai ensinar ele. Né? Às vezes a gente quer dar o limite para os outros, eu percebo nessa faixa. Muito. Né? Então, assim, eu estou preocupada com a minha imagem, e eu não estou tão preocupada com o meu filho. Então, eu convido sempre a essa reflexão, né? Eu tenho essa reflexão sempre, porque eu fui a boazinha, então eu quero agradar. Então, eu quero agradar quem? Os adultos. Então, vira e mexe, quando eu me pego ainda em situações que eles falam alguma coisa ou fazem alguma coisa que não é o esperado socialmente, porque eu digo que a gente está esperando também que eles sejam mudos, né? Assim.
Então, qualquer coisa que eles fazem que é ao contrário de ser mudo, a gente se sente, às vezes, assim, e aí eu percebo que eu preciso, às vezes, respirar, lembrar que a minha ação ali com meu filho diz respeito à minha ação ali com meu filho ou com a minha filha, e não diz respeito à minha mãe que está do meu lado, né? Então, muitas vezes, o que eu faço para ajudar é me retirar daquele ambiente, inclusive, né? Para que eu possa tentar ter uma conversa de um lugar correto, porque enquanto eu estiver ali em público, isso vale para todas as idades, né? Enquanto eu estiver ali em público, eu vou tentar, talvez, agradar o público e não resolver a questão, né? Sim. Então, é importante a gente olhar para isso também. É extremamente necessário a gente compreender esses comportamentos para a gente sair um pouco desse lugar de reação, né, de defensiva, de se preocupar com o que os outros vão pensar, de você não bater na criança, não castigar a criança ali. E quando a gente compreende um pouco mais sobre o cérebro dessas crianças, desses adolescentes, a gente consegue ficar um pouco mais tranquila, apesar de que ainda tem muito exercício, a gente às vezes reage muito, porque a gente precisa de muito autoconhecimento, né? Mas quando a gente já tem um pouco mais de consciência, já fica um pouco mais fácil. Sim. E Carol, eu queria que você me falasse como lidar com esses conflitos. E, bom, você já falou sobre estabelecer limites saudáveis, né? Mas como lidar com esses conflitos? Queria que você desse um exemplo de algum conflito, assim, de um pré-adolescente e como uma mãe poderia lidar com esse conflito. Vamos supor que ele tinha um trabalho para fazer para a escola e ele não fez, ele tomou uma punição na escola e ele vai chegar em casa, e aí? É interessante, né? Isso de trabalho de escola, Nanda, é muito desafiador para mim. E sempre eu preciso entender que é desafiador para mim, né? Por que é desafiador para mim, né? Para mim, essa coisa do trabalho da escola, eu sempre fui muito estudiosa, sempre fiz tudo muito perfeito, apesar de eu ter descoberto recentemente que eu falo, gente, eu não gostava de estudar, nem de aprender, né? Eu encontrava no aprendizado uma maneira ali de ser vista, né? Se eu tirar 100, se eu for continuar bem, sendo né? a boazinha, né? Eu sou, então a prof vai amar, então eu vou ganhar o afeto da prof, vou amar, né? A minha família vai amar, então eu vou ganhar o afeto da minha família. Então não tem a ver com gostar de aprender, tem a ver com agradar o outro, né? A necessidade de agradar o outro, de pertencer àquela relação. Então, para mim, é muito confuso ajudar meus filhos nesse cenário, por exemplo, em que eles precisam fazer uma tarefa e eles não fizeram. Porque na idade deles, na minha cabeça, tinha que fazer e eu fazia e pronto, né? O que não quer dizer que tudo isso não tem um monte de repercussão na minha saúde emocional até hoje, tá, gente? Então, vamos falar isso, né? Sim. Então, vira e mexe, eu me pego querendo controlar isso e, às vezes, acabando com esse gosto deles por aprender, que eles ainda têm, né? Eles ainda têm muito, assim, o gosto por aprender, né? Eles não falam que gostam de estudar, porque o estudar já foi criando uma conotação ruim. Então, nessa faixa etária, você vai perguntar, 10 em 10 vai dizer que odeia estudar. Sim. Mas eles ainda gostam de aprender. Então, quando tem alguma... Eu sempre fico falando assim, eu não posso matar no meu processo de guiar eles, o prazer que eles têm em aprender. Porque essa busca pelo aprendizado, pelo conhecimento, vai ser importantíssima a vida toda deles, né? Eu fiquei com ranço, eu fiquei um tempão sem ler livro nenhum, depois que não precisava, porque eu não tinha aprendido a gostar de ler, por exemplo, né? Sim. Então, quando acontece algo desafiador nesse assunto, por exemplo, eu tento primeiro, Nanda, cuidar do que eu sinto. Para eu não entrar num lugar de que eu já chego por mim, eu já chego atropelando, sabe? O meu ímpeto é chegar atropelando e falar que tá errado e destruir a autoestima deles muitas vezes, né? Com a minha fala de você é irresponsável, você foi preguiçoso, você foi desorganizado, né? E voltar para mim e falar, gente, cérebro em desenvolvimento, travessia, né? Às vezes, dependendo de onde eles estão inseridos, gente, deveria ter um pouco menos de trabalhos, inclusive, tá? Não vamos entrar sobre esse assunto, né, Nanda? Mas assim... É outro podcast. É outro podcast, né? Então, às vezes existe... Aconteceu isso no 6º ano do meu filho, por exemplo, para dar um exemplo prático desse tipo de situação, né? Ele
chegou num determinado ponto, era muita coisa, e eu lembro que eu fui num tom, assim, muito agressivo, e o meu agressivo é um passivo-agressivo, né, então eu tô essa cara aqui, de boazinha, não sei o que lá, mas começa a falar coisas que machucam, né, Sim. e aí ele chorou, e ele falou, eu não tô conseguindo, é muita coisa. Olha que como eles têm eles dão o norte pra gente, né? Sim. E aí eu peguei e falei assim, nossa, recuei. Falei, é verdade, pode ser que seja muita coisa. Você precisa da minha ajuda? Tem uma coisa que eu sou boa, por exemplo, eu sou boa de organizar as coisas. E você está aprendendo ainda. Então, como que eu posso te ajudar a se organizar? Você quer umas ideias? E aí já mudou o tema. Não era sobre aquela tarefa que a prof sinalizou. Nunca é sobre isso, né? Então, era sobre as minhas dores, era sobre a dor dele, de não Sim. estar dando conta, era sobre uma habilidade de organização que ele estava pedindo socorro, dizendo assim: eu não sei como é que faz para se organizar. E aí eu tinha que lembrar que ele não precisa saber mesmo, ele está com 11 anos, ele está com 10 anos, ele está aprendendo. Da onde que eu tirei que agora ele vai saber de uma hora para outra, né? Então a gente foi lá, comprou calendário, eu tenho até hoje calendário na porta da cozinha, que todo, né, a gente sai rabiscando, então tem prova, já anota lá, então todo dia é um jeito de facilitar a organização. Então esse é um exemplo de como que uma relação, né, com um pré-adolescente, numa dinâmica que é essa que você trouxe, pode acontecer de um outro lugar, eu acho, né, Nanda? Inclusive apontando várias questões internas nossas antes de querer resolver o problema dele, né? Nossa, muito. Eu dei o exemplo certo. Eu peguei um exemplo que você já tinha pronto aí. Não foi conversado isso antes. Não foi, mas é que, Nanda, é um exemplo que pega, eu acho que para quase todos, né? Quase Com todos os certeza. pré-adolescentes, né? E Com pega certeza. de um lugar de aprendizado para a gente sempre, né? Tem um outro exemplo que eu também gostaria de dar, que é meu marido brigava um pouco comigo, porque esqueceu um livro em casa. Vai a mãe, corre e leva o livro para a escola. Você não devia ter levado esse livro. Uhum. Imagina, ela tem que aprender que tem que levar o livro. Uhum. Ela não pode esquecer. Uhum. Mas aquela, de novo, o cérebro de informação, Uhum. né? Então, eu ampliava o olhar em casa e quando eu chegava, filha, você esqueceu de novo o livro. O que está acontecendo? O que você precisa? O que a gente pode fazer para organizar esse esquecimento desse livro? Sim. Né? Maravilhoso isso, Nanda, porque o que ele precisa aprender, né? É isso que eu fico pensando sempre. Sim, eles precisam aprender e sim, nós temos que ensinar, mas o que aprendizado que dá quando a gente fala assim? Eu vi teu livro aqui, porque às vezes a gente fala assim, né? Eu vi teu livro aqui, não levei de propósito, espero que você tenha se dado mal. É quase que isso, né? Exatamente. Então, o que eu estou ensinando? Estou ensinando assim: se você precisar de algo, eu não vou te ajudar, porque você está sozinha. Então, olha o aprendizado dolorido. Solta no rio, né? Exatamente, solta no rio, porque você tem que aprender a nadar, né? Então, lógico, às vezes já aconteceu comigo, de eu não conseguir levar lancheira, por exemplo. Sim. Esqueci Acho que é o pior, porque a gente fala, deixou com fome. Meu Deus, vai morrer de fome, né? Meu Deus, a lancheira, e eu não tinha como voltar, porque eu estava numa reunião, etc. Então, já aconteceu mais de uma vez. Agora, se eu consigo ajudar, eu negligenciar essa ajuda está ensinando o quê? Né? Então, agora, eu não consegui levar, meu Deus do céu, aí eu voltar e falar assim, meu Deus, filha, você esqueceu a lancheira? Como que foi? A mamãe não tinha como voltar. Ai, mãe, eu consegui, meu amigo dividiu, né? É muito bonito ver como eles conseguem se virar com a empatia das outras crianças, mais do que com a dos adultos, né? Sim. E como a gente pode fazer isso que você acabou de falar, o que a gente pode fazer juntos, né? Aqui a gente começou a colocar uns post-its, por exemplo, post-it casaco, post-it, o que a gente pode fazer para ajudar você a lembrar de pegar o casaco na hora de sair, né? Ou de lembrar de pegar qual que é a última coisa que você faz, Gabi, a agenda, Gabi esquece casaco. Então, anota aqui na agenda casaco, para você não esquecer o casaco hoje, que vai de casaco, volta sem o casaco. Então, assim, gente, e a gente esquece. A gente não trata um adulto como a gente trata um pré-adolescente. Exatamente. Né? Quando tua amiga esquece lá, e minhas amigas sempre esquecem alguma coisa aqui em casa quando vem, eu vou lá e falo, menina, esqueceu não sei o que lá, ai, tá bom, da próxima vez eu pego, tá bom. Quando é um pré-adolescente, você vai lá e fala, você não acredita, aquele cabeça de não sei o que, é assim que a gente fala, Sim. né?
ridicularizando. Ah, porque não esquece a cabeça porque está grudado, ele é um esquecido, desorganizado. Ah, mas é um preguiçoso mesmo. Entende? Então, Sim. olha que violento, né? Muito. Que dor, né? Que dá da gente pensar assim, né? Sim. Bom, então, basicamente, eu queria que você fizesse assim, um compilado de como construir, então, essa conexão verdadeira para a gente finalizar nesse momento. Como que a gente consegue construir essa conexão com os pré-adolescentes? Se colocar vulnerável? Então, Nanda, meu grande recado é, primeiro, lembrem-se de quem vocês eram nessa faixa etária. Lembrem-se do que vocês sentiam e como vocês se sentiam nessa faixa etária. Visualizem o seu pré-adolescente entrando no rio ou ali no meio do rio e pensem em onde vocês querem estar e o que vocês querem estar falando para essa criança e fazendo por esse pré-adolescente, né? Essa visualização, eu acho que pode ajudar muito a nos colocar em empatia, como guias que nós somos, né? Mestres que estão ali para tentar, de fato, guiar aquela criança, aquele pré-adolescente, aquele adolescente que está em algum momento em um processo de travessia, né? Então, meu grande convite, assim, é que a gente ouça o convite deles, né? Eles estão tentando ser amados por quem eles são, quem eles já são, né? E essa tentativa vai ser importantíssima para o que eles vão entender na vida deles de com quem eu posso contar, sou amado como eu sou amado por quem eu sou, né? Esse é o grande convite para os pais e cuidadores, de uma maneira geral, para os pré-adolescentes. Responder essas perguntas para si mesmo, acho que podem ser capazes de mudar nossa relação com eles. Nossa, muito legal. Carol, agora eu vou fazer com você, para finalizar, uma ping-pong, né? Um bate-bola aqui rapidinho. Ai, que legal. E até a hora que eu fui, eu já tenho essas perguntinhas, essas palavras prontas, e hoje eu falei, deixa eu pegar essas palavras que eu já fiz com a Alê, né, no episódio anterior, e vou copiar e colar aqui na minha pauta. Quando eu colei, falei, meu Deus, eu pulei uma coisa aqui importante. E aí eu vi o quanto que a gente realmente não olha para essa fase, porque eu falo as palavras infância e eu pulei para adolescência. Oh. Aí eu falei, meu Deus, eu faltou a pré-adolescência aqui, meu Deus, como pode? Não é por mal, né, Nanda? Não, é sem querer. É sem querer. Então, Carol, vou começar aqui com você. Queria que você falasse a primeira coisa que veio na sua cabeça. Infância. Vou citar ali a Luft, então, é o chão que a gente vai pisar a vida toda. Pré-adolescência. Uma fase invisibilizada que está pedindo socorro e que temos que olhar. Adolescência. Resultado da infância vivida. Família. Deveria ser o alicerce. Educação. Precisamos rever o que entendemos por educação. Sonho. Eu tenho um sonho de fazer uma revolução amorosa, fazer parte de uma revolução amorosa nesse nosso mundo que está precisando. Já está fazendo. Estamos, né, Nanda? Em pouquinho a gente está fazendo. Uma saudade. Do meu vô. Um medo. Eu tenho medo que a gente não acorde, Nanda. Às vezes eu tenho medo que a gente, enquanto sociedade, naturalize, normalize coisas que estão longe de poder ser normalizadas. Um aprendizado. Eu aprendo com as crianças, com os pré-adolescentes e com os adolescentes. Eles são nossa bússola. Aprendam com eles. Um arrependimento. Me arrependo de não ter conseguido, não saber que eu poderia ter sido uma melhor mãe para o meu filho mais velho, ter acessado esse conhecimento antes. Um momento.
Ah, eu acho que o parto dos meus filhotes. Felicidade Minha família. e amor? Ai, amor, é o que tá faltando. É isso aí. Nossa, muito, muito obrigada, Carol. Eu queria que você deixasse seus contatos, por onde as pessoas podem te encontrar. Ai, Nanda, foi um super prazer estar aqui. Adorei, parece que a gente estava conversando assim, tomando um café, né? Em algum Verdade. lugar, na praça, assim. As pessoas podem me encontrar no meu arroba do Instagram, que é Carol Binhame, né? É Binhame, Binhame. E eu acho que podem me procurar caso queiram um atendimento, caso queiram que eu vá nas escolas, que é um trabalho que eu tenho feito bastante também. Nós não precisamos fazer tudo sozinhos, nós podemos pedir ajuda, né? E os educadores parentais estão aqui muito para isso, para cuidar de quem cuida. É importante dizer aqui, como educadora parental também, que a gente tem bastante conhecimento para dividir, e conhecimento atualizado, baseado em ciência, e muito legal. E Uhum. com certeza vai acrescentar na vida de vocês, assim, nas escolas, nas famílias. Então tá, obrigada, Carol. Muito feliz com a sua participação. Eu amei nosso episódio, acho que as pessoas vão gostar muito. Quem ficou até aqui, por favor, deixe um comentário aí pra gente, ou no YouTube, ou aqui no Spotify. Se precisar falar comigo, já conhece, meu Instagram é @nandabecker e e-mail é nandabecker.edu@gmail.com. E é isso, muito obrigada e até a próxima.